O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Sentados. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, vamos retirar dos textos de hoje 3 princípios éticos para a nossa vida de cristãos como discípulos e missionários do Senhor. O primeiro princípio que vamos retirar da primeira leitura é de fundamental importância, que vai exatamente de acordo com a própria encarnação do Verbo. Jesus veio para os pequenos, os pobres, os pecadores, os simples. Conforme nós cantamos no próprio Salmo: louvai o Senhor que eleva os pobres, que eleva os pobres. E a primeira leitura apresenta exatamente o contrário. Ai daqueles que desejam rebaixar os simples, explorar os pequenos,
aqueles que tiram da pessoa o direito à liberdade, à vida. E aqui o profeta Amós nos dá alguns exemplos. Talvez esses exemplos não sejam tão fortes para os tempos em que vivemos. Diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Ai daqueles que abusarem da simplicidade, da pobreza, dos pequenos. Hoje talvez pudéssemos falar, ai daqueles que manipulam as pessoas, ai daqueles que vendem demagogias, como nesse tempo das eleições, que compram o voto com cestas básicas, com promessas. Ai daqueles que fazem dos pobres instrumentos para seu orgulho, para a sua própria vida. E termina o profeta Amós dando uma sentença fundamental: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. O que eles fizeram. Por isso que eu disse que esse texto vai contra a mão, contra a direção da própria encarnação, do próprio amor de Deus para com os pequenos e os pobres. Ai daqueles que não estenderem a mão, que não ajudarem as pessoas a crescerem em todos os sentidos da vida, como é o projeto do próprio Cristo, que deseja o crescimento de todas as pessoas e nunca abusar, se utilizar das pessoas, em vez de promovê-las, enterrá-las ainda mais no seu espaço de sofrimento e de exclusão. Então esse primeiro princípio, um princípio ético de comportamento. Todos nós devemos lutar pelo bem de todos, mas especialmente pelo bem dos menos agraciados, menos favorecidos, por aqueles que não têm nem condições de competir com aqueles que têm, porque estão arrasados pela falta, pelo preconceito, por tantas coisas que estão marcados pela marginalidade. Ai daqueles que não promovem o ser humano, não promovem a pessoa humana. Não é um princípio bonito esse? Fundamental. Segundo princípio ético, vamos retirar da segunda leitura. Eu não sei se vocês têm o hábito de rezar pelos governantes. Muitas vezes nós elegemos as pessoas e depois de alguns meses não sabemos nem mais em quem votamos. E aqui São Paulo nos fala na carta a Timóteo: recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, por todos que ocupam altos cargos. Rezar pelos governantes. E aqui não é só os que governam o país, o estado, o município, mas por todos aqueles que governam de alguma forma, que são responsáveis